Olá pessoal, tudo bem? Professor Rafael Oliveira, primeira série. Nós vamos ver o lançamento oblíquo, né, que são movimentos simultâneos, tanto na parte em Y e na parte em X. Quando você vai fazer uma inclinação, né, que nós andamos, né, no asfalto com ângulo zero, né, sempre paralelo, mas quando nós subimos uma rampa, nós fazemos uma trajetória oblíqua, né, horizontal, até chegar à parte vertical, que na prática é um outro andar, correto? Porque para você chegar no segundo andar, você precisa o quê? De uma escada ou de uma rampa. Então essa trajetória é o quê? Oblíqua, né? Então, o movimento oblíquo é o movimento na parte vertical e parte horizontal. Por exemplo, o movimento de uma pedra sendo arremessada em um certo ângulo com a horizontal, ou uma bola sendo chutada formando um ângulo com a horizontal. Com os fundamentos do movimento vertical, sabe-se que quando a resistência do ar é desprezada, o corpo sofre apenas a aceleração da gravidade. Então, a única força atuando é justamente a força-peso, quando chega lá no final. E a força-peso é a força da gravidade, tá certo? Aí, né, coloquei novamente aqui as componentes de um vetor, tá? Eu tenho que estar ligado, quando for fazer essa componente de vetor, existe dois eixos, tá? O eixo cartesiano, como nós conhecemos, o eixo X, o eixo cartesiano, o Y, tá? O movimento vertical é o eixo do seno e o eixo horizontal é o eixo do cosseno, tá? Então, vamos ver. O cateto adjacente, A de X, sobre A. Então, você tem o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. A de x é igual a cosseno θ. E quando você tem A de y, é projetado aqui, A de y aqui, você tem o cateto oposto ou sobre hipotenusa, que é o seno, tá? A de y é igual a seno θ, beleza? Então, para onde vocês vão usar isso? Vão utilizar isso para você poder compor a velocidade. Vocês só vão utilizar para poder fazer esse aqui de cima quando for para calcular o alcance horizontal, que é o único caso de cosseno. Quando vocês forem fazer o restante, aí sim vocês vão achar o seno, tá? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aí você tem um diagrama, tá? Nós colocamos baseado no sistema de coordenadas, tá? A trajetória que ele faz aqui, ou o caminho que ele fez aqui, é uma parábola, tá? Igualzinho que vocês veem na função de segundo grau em matemática, tá? Você tem a velocidade em y e velocidade em x, tá certo? Quando aqui é lançado, ele sempre que vai rodando no ar de maneira perpendicular. O golfe, quando você inclina um canhão, né? Quando você vai cruzar uma bola, né? Para alcances mais longos, né? E vários outros exemplos. E quando ele chega aqui na velocidade V0y igual a zero, aqui ele vai ter uma força-peso atuando e a velocidade em x vai ser o quê? Constante. Aí ele vai retornar e vai chegar aqui novamente com a velocidade em x, tá certo? Aqui é a velocidade de x, aqui é a velocidade de y e aqui é a resultante V0 aqui. Aqui é a velocidade em x e aqui é a velocidade em y. Aqui em cima não tem a velocidade vertical, porque na altura máxima, como nós vimos, a velocidade é o quê? É zero, porque ele muda a trajetória para que ele possa o quê? Voltar, tá certo? E o alcance é essa distância desse ponto de início até o ponto de fim, é que é justamente esse ponto aqui, tá? Quando você chutar uma bola, for arremessar um objeto, uma chave para outra pessoa, é só você imaginar o caminho que a chave faz em formato de uma parábola, beleza? Agora temos equações para o cálculo, né? Nós temos aqui a altura máxima, que a altura é igual V0 seno θ ao quadrado sobre 2G, tá? Isso já foi decomposto, tá? Isso aqui para mostrar para vocês como é que vai fazer esse tipo de problema, tá? Os cálculos obrigatórios que tem que estar presente nas ADs, tá? O tempo de subida quando a velocidade y é igual a zero e o tempo de subida é o que? V0 seno sobre G, tá? Isso ocorre quando a velocidade vertical é igual a zero. E o tempo de pouso, que é T igual a 2 vezes V0 seno θ sobre G, né? Nesse caso aqui é G, a gente dá uma consertada aqui, não sobre 2. É sobre G, tá? Sobre G, gravidade, o valor de G sempre vai ser
igual a 10, tá certo? E também nós temos a maneira de calcular a altura máxima, você o que? Fazer a altura em função do tempo. O único dado enunciado vai te dar vai ser justamente o tempo, a gravidade você tem, tá? E você tem alcance horizontal, que x é igual a V0 cosseno θ vezes t. Esse tempo aqui é o tempo de queda, tá? Vai vir da onde, professor? Vai vir desse valor aqui, que é 2 vezes 0 seno sobre g, beleza? Então, o valor de x, identificando aqui alcance horizontal, V0, velocidade inicial, t é o tempo de queda, beleza? E nós fizemos aqui uma consideração desse tipo de movimento que vão auxiliá-los na hora de fazer questões relativas a conceitos, tá? Então, ó, como nós falamos, são movimentos independentes, tá? Não depende do outro. O que acontece em x é uma coisa, em y é outra. E sempre vamos calcular a componente de velocidade. Ó, como eu sempre falo, começou o cálculo, eu vejo quem é a velocidade inicial, de quanto é lançado, vejo quem é o seno ou cosseno, que tem que estar presente no enunciado, obrigatório. Você vai fazer v de y é igual a v0 seno θ, e para x, v de x é igual a v0 cosseno do ângulo, tá? Na altura máxima, a velocidade de y é igual a zero, porque ela vai chegar num ponto, ela vai perder força, ela vai voltar. O famoso ditado, tudo que sobe desce, tá? Quando começa a descer, porque a velocidade que foi lançada atingiu o quê? Zero. E é constante. Na altura máxima, a única força atuante é a força peso, tá? Que o peso é igual a massa vezes gravidade, que tem um apelido chamado mg, tá? Agora aqui, né, são os exercícios complementares, né, que vão auxiliá-los para vocês fazer a D de vocês, tá? E de boa consegue fazer, tá? No mesmo nível, tá? Cálculo e a questão dos conceitos que foi apresentado. Se tiver dúvida, é só mandar para nós que com certeza nós vamos tirar, tá? Numa partida de golfe, o jogador lança uma bola para cima que forma um ângulo de 60 graus com horizontal e a velocidade na altura máxima é o quê? É de 20 metros por segundo. Podemos afirmar que a velocidade de lançamento da bola em metros por segundo será. Então, eu destaquei aqui porque são pontos importantes do enunciado a ser tratados, né? Quando nós voltarmos aqui, né, quando nós estudamos, nós temos que mais que olhar olhar as figuras, ouvir o que o professor falou, olhar as fórmulas que saem, tá? Mas se você consegue identificar que a velocidade na altura máxima é o v de x, eu já vou estar começando já a dominar tudo. Porque a velocidade na altura máxima só vai existir o valor de v de x, certo? Que é a velocidade o quê? Horizontal, beleza? Então, vamos lá, entendeu? Então, o que eu fiz aqui, ó? Para fazer essa questão, temos que voltar ao conceito, que é a velocidade na altura máxima, ó, aqui, ó. A velocidade de y é igual a zero e a velocidade que existe é o quê? 20 metros por segundo. Você vai colocar a equação correspondente na altura máxima, que é o quê? Que é v de x é igual a v0 o cosseno, porque no eixo horizontal são os eixos do cosseno. Então, v de x é 20, v0 e o cosseno de 60, que é o cosseno de 60, 1/2. Então, esse 2 vai passar multiplicando, que a minha velocidade inicial vai ser igual a 40 metros por segundo. Beleza? Na questão 2, um projétil é lançado obliquamente e lançado a velocidade inicial de 400 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus. Determine a sua altura máxima. A mesma coisa aqui, ó. A velocidade inicial é 400 metros por segundo, um ângulo de 30. Então, o seno de 30 é o quê? É 1/2 e o cosseno é raiz 3 sobre 2. Tá? No exercício da lista, já está o valor de seno e cosseno. Tá? O primeiro passo é o quê? Decompor em x e y. Essa decomposição aqui tem que estar presente na prova, tá? No trabalho, no caso. Tá? Que v de x é igual a v0 o cosseno. Isso você vai utilizar se você for trabalhar no eixo horizontal. Então, para y, fazendo o quê? V de y é igual a v0 o seno do ângulo.
Então, V de y é igual a quê? 400 vezes o seno de 30, que é 1/2, que 400 vezes 1, 400, dividido por 2 é o quê? 200 metros por segundo. Beleza? E agora você vai utilizar a equação da altura máxima. O que ele quer, professor? Altura máxima. Eu vou aqui, né? Eu vou voltar aqui no formulário aqui. É tão importante que até fez até barulhinho. Então, vou voltar aqui no formulário aqui, vou identificar o que ele pede. Altura máxima, eu vou escrever esse cara aqui, que vai ser H igual a V0 seno θ ao quadrado sobre 2G. Né? Repetir mesmo, V0. Entendeu? Como o professor fala. Vai escrever na folha que vocês vão me entregar e vai mostrar para mim. Entendeu? Aí você vai ver o que? 200 ao quadrado, 40.000. 2 vezes 10, 20. 40.000 dividido por 20, 2.000 metros. Esse é o valor, correto? Mas só vai utilizar o valor do seno, lançamento oblíquo, tá? Mas certamente vão utilizar porque o assunto é lançamento oblíquo. A questão 3. Um jogador de futebol pretende fazer um cruzamento para que com o seu companheiro com velocidade inicial de 300 metros por segundo com ângulo 45 graus. Calcule o alcance da bola. O alcance é o quê? Distância horizontal, quando você chuta de um lado e você quer atingir um solo do outro. Certo? Então, né, o amigo aqui cruza daqui, chega na altura máxima e ele começa a aterrissar para poder chegar no outro companheiro. Então, essa distância aqui horizontal é justamente o alcance. Então, no alcance horizontal é dado quem? O x, que é o alcance, V0, cosseno do ângulo, t é o tempo de queda. Que é o tempo de queda? 2 V0, nesse caso é o seno aqui, 45 sobre 2G, tá? Apesar que o seno, cosseno 45 é a mesma coisa, mas para deixar bem padronizado aqui, vamos colocar direitinho. O restante está correto. Beleza? Sobre 2G, tá? O valor de G sempre vai ser 10. 2 vezes 300 vezes raiz de 2 sobre 2 sobre 20. Tá? Aí vai ser 600 dividido por 2, 300. Aí vai ser 300 dividido por 20, vai ser 15 raiz de 2. Certo? O tempo de queda é o quê? 15 raiz de 2 por segundo. Tá? Aí você vai pegar 2 vezes a velocidade inicial do enunciado, vezes o seno do ângulo, que nesse caso aqui é 45, sobre 2 vezes 10. O G sempre vai ser 10. O que vai realmente mudar é a velocidade inicial e o valor do ângulo, tá? Sempre vai ser um ângulo, tá? E a questão 4, qual a força resultante? No ponto mais alto da trajetória, B, durante o percurso. No caso, mais alta força-peso e a B é inclinada, beleza? Então, no final da aula, para casa para os senhores, de versos 2, número 2, 1 até o 3, tá? E página 13, da página 13, e a atividade evolutiva é a lista de exercício que eu passei para os senhores. No mesmo padrão, coloca as fórmulas adequadamente, assista a videoaula, porque se não assistir a videoaula vai sentir dificuldade, leia a apostila. E se por acaso continuar ou ter uma dificuldade para poder fazer, tira a dúvida que o professor está aqui. Beleza? Um grande abraço para vocês. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.